Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Malloy e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o tema, gente, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? Nós estamos juntos, vamos inscritos e roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Galera, hoje o tema vai ser o seguinte. Nesses dias eu tô lendo muitos livros e decidi ler mais um livro clássico da literatura brasileira. Nada mais nada menos de uma obra de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura. Um dos clássicos que já teve novela, já passou muitas vezes na novela, se não me engano na Record, parece que passou bastante. E nunca cheguei a ver, eu só vi assim de relance e tal. Aí nesses dias eu fui no shopping aqui da cidade e vi esse livro Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, clássico da literatura brasileira. Eu falei, não, vou começar a ler uns clássicos da literatura brasileira, como eu só tava lendo o livro estrangeiro, né? Edgar Allan Poe. No próximo vídeo eu vou falar para vocês do Shakespeare. Eu também acabei de ler a coletânea do Shakespeare. No próximo vídeo vai ter a coletânea do Shakespeare, vai ter mais resenha de livros. Uhul! Mas no momento vamos falar da Escrava Isaura. Gente, por incrível que pareça, eu me surpreendi. Na hora que eu vi aqui atrás, é assim, ó, com grande sucesso e publicado a mais de 150 países, o romance ambientado numa fazenda de café em Campos de Goytacazes. É isso que fala. É um nome meio difícil de falar, mas tudo bem. No Rio de Janeiro, conta a história de uma escrava branca. É isso que mais me surpreendeu, porque na época de Dom Pedro I, essa história que se passa na época de Dom Pedro I, quando a moeda do Brasil, o Brasil não era república, o Brasil era um império, que estava a família portuguesa aqui, quando a família portuguesa começou a reinar aqui no Brasil. E a escravidão era legalizada nessa época. E a moeda aqui no Brasil era réis. E por incrível que pareça, uma coisa que me deixou muito curioso. A escrava Isaura, ela é branca, é uma escrava branca, porque normalmente quando a gente estuda sobre a escravidão do Brasil, era só negros. E não, nesse romance aqui, de Bernardo Guimarães, a Isaura é branca. Só que ela não era uma escrava qualquer. Não era aquele escravo que trabalhava na roça, que carpintava, que trabalhava na plantação de café, não sei o que e tal. Mas, por incrível que pareça, a história já começa com a escrava Isaura, já decifrando assim, a escrava Isaura como a escrava mais educada e refinada entre as escravas. Ou seja, só ela que tinha a educação que nenhum outro escravo tinha. Certo? Nenhum outro escravo tinha. E quem ela se apaixona? Pelo republicano Álvaro. Sim, eu. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Não querendo me gabar, né? Mas por curiosidade tem o mesmo nome que eu. Mas... Cara, só que o chefe dela, era o Leôncio, que era o dono da fazenda. E esse Leôncio não abria mão da escrava Isaura de jeito nenhum. Podia dar 10 réis, 20 réis, 100 réis, na época, né, que valia... O réis valia, tá valendo hoje, se for ver, acho que 120 reais, mais ou menos, que é a moeda da época. Então, ele não abria mão dessa escrava de jeito nenhum, porque era a escrava mais rara que tinha, porque era a única que tinha inteligência, não falando que as outras eram boas, né? Mas a única que tinha educação, que era estudada entre as escravas. E o fazendeiro, né, o dono da fazenda lá de café,
não queria abrir mão da escrava Isaura de jeito nenhum. Então, o que acontece? O pai da escrava Isaura, ela, que é o Miguel, que eu até abri o livro aqui para lembrar. O Miguel, que é o pai da escrava Isaura, rouba, não é que rouba, eles fogem da fazenda do seu Leôncio eles saem do Rio de Janeiro e vão lá pro Recife, né, para tirar da grana do Leôncio. Se o Leôncio não abre mão, a gente some daqui. Vai lá, some, vai lá no Recife, e lá no Recife, a escrava Isaura entra no baile e conhece esse Álvaro. E o Álvaro é uma pessoa rica, refinada, da alta sociedade. E quando vê a escrava Isaura, nem sabia que era escrava, simplesmente se apaixonou por ela. Então o Álvaro, mesmo sabendo que ela é escrava, né, depois do escândalo que deu, que foi uma pessoa da autoridade, né, da polícia, da justiça, falou assim, não, essa escrava aí está sendo procurada porque fugiu da fazenda do senhor Leôncio. E ela, infelizmente, ela confessa isso na frente de todo mundo. Não, eu sou uma escrava e fugi do meu patrão Leôncio, porque ele não queria abdicar minha liberdade. E isso daí é só uma parte do que eu vou falar da história, gente, porque eu contei só o começo da história. Tem muita coisa que acontece, o final é surpreendente. O final assim me surpreendeu, achei sensacional. É um livro assim que te prende do início ao fim. É uma história comovente, uma história romântica, uma história gostosa de se passar o tempo. O livro não é muito grande, o livro tem 151 páginas, o que para mim é pouco, porque um livro assim razoável, 151 páginas é pequeno, assim, de 100 até 150 para mim é um livro pequeno. Um livro intermediário, que não é nem grande nem pequeno, já seria 200, 220. Para ser grande, um livro para ser grande, para mim, tem que ser de 300 páginas para cima. Que é o caso do Crime e Castigo, que, se eu não me engano, tem 500 páginas mais ou menos. Eu tenho que ler esse livro aqui também. Mas, gente, esse livro Escravizado vale a pena ler, sim. É uma história comovente, é uma história surpreendente, me surpreendeu muito. E é difícil achar um livro assim que me comove do início ao fim, sabe? Ainda mais o final que é assim, que eu não esperava que ia acabar do jeito que acabou. Mas para quem já viu a novela, já sabe como termina. Mas para quem gosta de ler, que é no meu caso, eu gosto de primeiro ler a obra para depois ver a cinematografia, eu prefiro mil vezes assim. Porque o livro, gente, é o que você não entende. O livro tem muito mais detalhe do que no filme. Porque às vezes o filme, a série, que eles colocam na novela, eles encurtam muita parte. Às vezes é uma parte tão importante na história que às vezes eles tiram e, sabe, você fica meio perdido. Fala, mas como assim? Como chegou lá? Que não sei o quê. Ah, outra coisa interessante nesse livro também, que ele conta cada detalhe. Que tipo assim, mas aconteceu tal coisa, mas peraí. O próprio escritor fala assim, não, vamos voltar lá atrás para entender como tal pessoa chegou naquele lugar. Tipo, não deixa... como é que fala? Não deixa dúvidas no meio, não deixa buraco, entendeu? Não deixa buraco no meio da história. Eu falei, mas peraí, mas por que ele foi para lá? Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Entendeu? A história é bem narrada, é bem detalhada, é bem explicada, você não fica perdido, tipo, você terminou um capítulo, no outro já acontece outra coisa que você não sabe o que acontece, e meio assim e tal, e vê com aquele vucu-vucu e você não sabe o que realmente aconteceu. Não, pode ficar tranquilo que esse livro, A Escrava Isaura, explica tintim por tintim, cada capítulo, começou um capítulo, aí o próprio autor fala assim, não, ó, agora vamos para tal parte, para vocês entenderem o que aconteceu antes desse fato ter ocorrido. E assim vai. Eu gostou desse daí. Porque às vezes você pega um livro que assim, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo. Aí você vai lendo capítulo por capítulo, mas peraí, mas por que ele fez isso? Mas por que ocasionou aquilo lá? Por que aconteceu aquilo lá? Por que o cara tá aí? Sabe? Tem livro assim que é sem pé na cabeça, você fica perdido na minha história. Mas esse Escravizado aqui, eu recomendo.
Leu, gente. É sensacional, uma obra-prima. É um clássico da literatura brasileira. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas literatura brasileira é um saco. Não é que é um saco. É que assim, na escola é obrigatório. Só que assim, se você pegar a história certa, quando você começa a ler, isso que é bom. Quando você começa a ler, você começa a apreciar a literatura, você começa já a imaginar. A maioria dos livros que eu pego é sem ilustração, porque eu prefiro sem ilustração para imaginar melhor a cena. Porque tem livro aí que você já tá adivinhando como é que é, aí vem a imagem e fala, putz, é assim mesmo que eu tava pensando. Então eu prefiro só letras mesmo, que é o caso do livro. Só letras. Só letras, não tem nada de ilustração, nada. Só letras. Maravilhoso. Excelente livro. Dê uma chance para a literatura brasileira, gente. A literatura brasileira tem umas obras boas, sim. E surpreendentes. Simples, direto e sem enrolação. Escravizaura. Забуду имя, любимая мое, твое имя имя, любимая моя. E é isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto, rumo a 1000 inscritos. É nóis e fui. Até a próxima.